Acusar alguém de cometer falácias pode ser também uma falácia. Olá, eu sou Paulo Camargo e esse é o curso Tomada de Decisão Baseada em Evidências. Como já deu para perceber, o nosso tema de hoje é falácia. E não se pode começar a falar de falácia se antes definirmos bem o que são argumentos, premissas e conclusão. Depois falaremos o conceito de falácia e concluiremos com os tipos e alguns exemplos mais comuns. Argumento, premissas e conclusão. Na lógica, um argumento consiste em um conjunto de afirmações, as premissas, cuja verdade supostamente sustenta a verdade de uma única afirmação, chamada conclusão. Um argumento é dedutivamente válido quando a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Isto é, a conclusão deve ser verdadeira sempre que as premissas forem verdadeiras, por causa da forma do argumento. Toda premissa, assim como toda conclusão, pode ser apenas verdadeira ou falsa, nunca ambígua. Já os argumentos informais são apresentados em linguagem comum e se destinam ao nosso discurso diário, descompromissado de um rigor acadêmico. Por outro lado, os argumentos formais são estudados na lógica formal e são expressos em uma linguagem formal. Mas certamente você pode se perguntar: qual é o propósito em argumentar? Muitas pessoas podem pensar que argumentar é simplesmente declarar seus preconceitos em uma nova forma. Um outro senso comum é de que argumentar é algo desagradável e inútil. E de fato, em inglês a palavra argue pode significar disputa. Nesse sentido, nós dizemos às vezes que as duas pessoas tiveram uma disputa verbal. Isso acontece com bastante frequência. Entretanto, não é o que a argumentação realmente é. A origem da palavra argumentação é a expressão latina arguere, que significa mostrar antes de demonstrar, apresentar antes de provar. Fornecer um argumento significa oferecer um conjunto de razões ou evidências em suporte de uma conclusão. Aqui, um argumento não é simplesmente uma declaração de certos pontos de vista. E não é simplesmente uma disputa. Argumentos são tentativas de suportar pontos de vista com razões. Argumentar nesse sentido não é inútil. De fato, ele é essencial. Em primeiro lugar, o argumento é essencial porque é um modo de descobrir quais pontos de vista são melhores que outros. Nem todos os pontos de vista são iguais. Algumas conclusões podem ser suportadas por boas razões. Outras possuem um suporte fraco. Mas geralmente, nós não sabemos qual é qual. Nós necessitamos dar argumentos para diferentes conclusões e então avaliar este argumento para verificar quão forte ele é. O argumento é essencial por outra razão também. Uma vez que nós tenhamos chegado a uma conclusão que está bem suportada por razões, nós usamos argumentos para explicar e defender. Um bom argumento não repete meramente as conclusões. Ao invés disso, ele oferece razões e evidência para que outras pessoas possam tomar decisões por elas mesmas. Se você se convenceu que nós deveríamos, na verdade, mudar o modo, por exemplo, como nós criamos e usamos animais, você deve usar argumentos para explicar como você chegou a essa conclusão. É dessa maneira que você convencerá outros
oferecendo as razões e evidências que convenceram você. Não é um erro ter fortes pontos de vista. O erro é não ter nenhum. Falácias. Alguns argumentos que não são dedutivamente válidos podem ser aceitáveis para algumas pessoas, por outros motivos que não a lógica formal. E suas conclusões não deveriam ser apoiadas. Em outros argumentos potencialmente persuasivos, as premissas não fornecem fundamentos racionais para aceitar a conclusão. Essas formas defeituosas de argumentar são chamadas de falácias. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente inconsistente, sem fundamento, inválido ou falho na capacidade de provar eficazmente o que se alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes, sólidos, para grande parte do público, apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Reconhecer as falácias é por vezes difícil. Os argumentos falaciosos podem ter validade emocional, íntima, psicológica, mas não validade lógica. É importante conhecer os tipos de falácia, não só para evitar armadilhas lógicas na própria argumentação, mas também para analisar a argumentação alheia. E lembre-se sempre da principal atitude do pensador crítico: humildade. É importante observar que o simples fato de alguém ter cometido uma falácia não invalida toda a sua argumentação. Falácia diz respeito aos argumentos e não à conclusão. Ninguém pode dizer, abre aspas, li um livro de Rousseau, mas ele cometeu uma falácia, então todo o seu pensamento deve estar errado, fecha aspas. Não podemos dizer que uma conclusão é falsa porque na argumentação se usou falácias. Percebam que isso se torna uma falácia também, como dissemos na introdução deste vídeo. Entretanto, a perda de confiança, a confiança em quem apela para recurso da falácia é inevitável. A falácia invalida imediatamente o argumento no qual ela ocorre, o que significa que só esse argumento específico deverá ser descartado da argumentação. Mas pode haver outros argumentos que tenham sucesso. Por exemplo, se alguém diz: o fogo é quente, eu sei disso por dois motivos. 1, ele é vermelho. E 2, medi a sua temperatura com um termômetro. Nesse exemplo, foi de fato comprovado que o fogo é quente por meio da premissa 2. A premissa 1 deve ser descartada como falaciosa, mas a argumentação não está de todo destruída. Pode ser difícil avaliar se um argumento é falacioso, pois os argumentos podem ser extensos e somente partes dele podem conter falácias. Argumentos falaciosos geralmente têm a aparência enganosa de serem bons argumentos. Reconhecer falácias em argumentos cotidianos pode ser difícil, uma vez que os argumentos são muitas vezes embutidos em padrões retóricos que obscurecem as conexões lógicas entre as declarações. As falácias informais também podem explorar as fraquezas emocionais, intelectuais ou psicológicas do público. Reconhecer falácias pode desenvolver habilidades de raciocínio para expor as ligações mais fracas entre premissas e conclusões, para melhor discernir entre o que parece ser verdade e o que não é. A teoria da argumentação fornece uma abordagem diferente para entender e classificar as falácias. Nesta abordagem, uma discussão é considerada como um protocolo interativo entre indivíduos,
que tentam resolver suas divergências. O protocolo é regulado por certas regras de interação. Portanto, a violação dessas regras são falácias. As falácias são usadas no lugar do raciocínio válido para comunicar um ponto com a intenção de persuadir. Exemplos no meio da comunicação de massa hoje incluem, mas não se limitam, a propaganda, anúncios, política, editoriais de jornais e programas de notícias baseados em opinião. Tipos de falácias. Um argumento pode ser falacioso de 3 maneiras: em seu conteúdo material, por uma distorção dos fatos; em sua redação, por uso incorreto de termos; ou em sua estrutura ou forma, pelo uso de um processo impróprio de inferência. Como mostrado no diagrama, as falácias são classificadas correspondentemente como material, verbal e formal. As falácias verbais e formais são chamadas de falácias lógicas ou falácias no discurso. Por outro lado, as falácias materiais são chamadas de falácia no conteúdo. Outra classificação seria a divisão em formais e informais. As falácias materiais e verbais são classificadas como falácias informais. Uma falácia formal é uma discussão com uma premissa e conclusão que não se sustenta ao escrutínio. Uma falácia informal é um erro na forma, conteúdo ou contexto do argumento. Existem muitos tipos diferentes de falácias e as suas variações são quase infinitas. Aqui está uma lista extraída do Wikipedia. Veja, continua e continua. Dada a sua extensa natureza, vamos apenas apresentar algumas falácias bastante comuns. Falácias materiais. As falácias materiais também são conhecidas como falácias de presunção, porque as premissas assumem demais. Elas assumem a conclusão de forma velada ou evitam o mérito da questão. A classificação que ainda é amplamente utilizada é a das refutações sofísticas de Aristóteles, isto é, argumentos que parecem ser refutações, ou seja, contestações, porém são, na verdade, falácias e não refutações. Vamos dar 7 exemplos. Primeiro, a falácia do acidente, ou simplesmente dicto simpliciter, expressão latina que significa da asserção qualificada para não qualificada. Essa falácia é cometida por uma generalização indevida, ou seja, pelo uso de uma regra geral quando as evidências sugerem que o objeto em análise é uma exceção. Essa falácia é cometida quando uma proposição geral é usada como premissa para um argumento, sem a atenção às restrições e qualificações tácitas que regem e invalidam a sua aplicação da maneira em questão. A sua estrutura lógica é a seguinte: a grande maioria dos x são y, logo qualquer x é y. Vamos ver uns exemplos. O exercício é bom, portanto, todos devem se exercitar. Ou, o seu cálculo só pode estar errado, pois você foi reprovado 3 vezes em matemática. A falácia da inversão do acidente é o inverso da anterior, ou seja, é uma generalização indevida de casos particulares. Assim, o fato de um determinado medicamento ser benéfico para algumas pessoas doentes não implica que seja benéfica para todas as pessoas. A falácia da conclusão irrelevante. Ela é cometida quando a conclusão muda o ponto que está em questão nas premissas. Casos especiais de conclusão irrelevante são apresentados pelas chamadas
falácias de relevância. Vamos a algumas. Por exemplo, o argumento ad hominem, ou seja, falar contra o homem e não a questão. É usado em que as premissas podem fazer apenas um ataque pessoal à pessoa que sustenta a tese, em vez de oferecer fundamentos que demonstrem por que ele diz, o que ele diz, na verdade, é falso. Argumento ad populum, ou apelo ao povo, que em vez de oferecer razões lógicas, apela a atitudes populares, como a aversão e injustiça. O argumento ad misericordiam, ou apelo à piedade. Por exemplo, quando um advogado de defesa, em vez de argumentar pela inocência do seu cliente, tenta levar o júri a simpatizar com ele. Argumento ad vericudium, ou apelo à autoridade. Visa assegurar a aceitação da conclusão com base em seu endosso por pessoas cujos pontos de vista são geralmente respeitados. Argumento ad ignorantiam, ou apelo à ignorância, que tenta provar que algo é falso ou verdadeiro a partir de uma ignorância anterior sobre o assunto. É um tipo de falso dilema, já que assume que todas as premissas são verdadeiras e que todas as premissas serão falsas. Exemplos típicos. Nunca encontraram vida fora da Terra, logo não existe vida fora da Terra. Ninguém mais é acusado de corrupção, logo não existe mais corrupção no Brasil. A falácia do argumento circular, conhecido como petitio principii, petição de princípio, ocorre quando as premissas presumem, de forma aberta ou encobertamente, a própria conclusão a ser demonstrada. Por exemplo, Gregório sempre vota sabiamente, porque ele sempre vota em libertário. Uma forma especial dessa falácia, chamada de círculo vicioso, ou círculos improbando, o argumento em círculo, também é. Exemplo, o time de beisebol de McKinley é a melhor da associação. Eles são os melhores por causa do seu forte potencial de rebatida. Eles têm esse potencial por causa da capacidade de Jones e Crawford no bastão. Mas como se sabe que Jones e Crawford são bons rebatedores? Bem, afinal, esses homens são a espinha dorsal do melhor time da associação. Estritamente falando, o petitio principii não é uma falácia de raciocínio, mas uma inépcia na argumentação. Assim, o argumento de como a premissa chega à conclusão não é dedutivamente inválida, mas carece de qualquer poder de convicção. A falácia da falsa causa, no causa, desloca a causa de um fenômeno em outro que é apenas aparentemente relacionado. A versão mais comum dessa falácia se chama post hoc ergo propter hoc. Depois disso, portanto, causa disso. Confunde a sequência temporal com um nexo causal, como quando um infortuito é atribuído a um evento maligno, por exemplo, como uma quebra de um espelho. Em outras palavras, é a causa das superstições. Outra versão dessa falácia surge no uso do raciocínio reduction ad absurdum, ou seja, concluir que uma afirmação é falsa se a sua adição a um conjunto de premissas leva a uma contradição. Esse modo de raciocínio pode estar correto e pode ser usado para demonstrar teoremas. O que é necessário para evitar a falácia é verificar independentemente se cada uma das premissas originais é verdadeira. A falácia da pergunta complexa, ou pluribus interrogationum, consiste em dar uma única resposta a uma pergunta quando essa resposta pode ser dividida ou recusada por completo. Exemplo para a resposta que pode ser dividida pode ser a seguinte:
Você gosta dos gêmeos? Como assim? Ou eu gosto dos dois? Ou caso contrário, tenho que detestar os dois simultaneamente? No caso de uma pergunta que pode ser recusada por completo, seria quando se está envolvido em um pressuposto equivocado. Por exemplo, você parou de bater na sua esposa? Se você responder tanto sim como não, admirar que bate na sua esposa. A falácia de non sequitur, não se segue, ocorre quando não há sequer uma aparência enganosamente plausível de raciocínio válido, porque há uma óbvia falta de conexão entre as premissas dadas e a conclusão extraída delas. Alguns autores, no entanto, identificam non sequitur como a falácia do consequente. Falácias verbais. As falácias verbais, chamada também de falácias da ambiguidade, surgem quando a conclusão é alcançada por meio de um uso indevido de palavras. Vamos a uns exemplos. O equívoco ocorre quando a palavra ou frase é usada em um sentido, em uma premissa e em outro sentido, em outra premissa, ou na conclusão. Por exemplo, a perda deixou Jones louco. As pessoas loucas devem ser internadas, então Jones deve ser institucionalizado. Perceba que a palavra louco, na premissa inicial, tem um sentido de zangado. Entretanto, quando foi usado na segunda premissa, possuiu o sentido de insano. A falácia da figura de linguagem é um caso especial que surge da confusão entre o sentido comum de uma palavra e o seu emprego metafórico, figurativo ou técnico. Por exemplo, na última semana, João tem vivido o auge do êxtase. E qual o endereço dela lá? 2. A anfibolia ocorre quando a gramática de uma afirmação é tal que vários significados distintos podem ser obtidos. Por exemplo, o governador diz: economize sabão e desperdice papel. Então, sabão é mais valioso que papel? 3. O acento é uma contrapartida da anfibologia, que surge quando uma afirmação pode ter significados distintos dependendo de qual palavra é enfatizada. Por exemplo, os homens são considerados iguais. Veja, os homens são considerados iguais. 4. A composição ocorre quando parte de um todos, que são de uma certa natureza, é usada indevidamente para inferir que o próprio todo também deve ser dessa natureza. Por exemplo, uma história composta de bons parágrafos é, portanto, uma boa história. A divisão é o inverso da composição. Ocorre quando a premissa de que todo coletivo que tem certa natureza é usada indevidamente para inferir que uma parte desse todo também deve ser dessa natureza. Por exemplo, um discurso prolixo presume-se que cada frase é longa. Falácias formais. Falácias formais são argumentos dedutivamente inválidos, que normalmente cometem um erro lógico, facilmente reconhecível. A falácia tem duas formas: negação do antecedente e afirmação do consequente. Na negação do antecedente, há uma confusão de condição suficiente com necessária. Tomemos a seguinte estrutura: se a proposição 1 for verdadeira, então a proposição 2 também será verdadeira. Mas, se a proposição 1 for falsa, não implica necessariamente que a proposição 2 também seja. Vamos ao exemplo. Se Pedro é um homem de boa fé, ele pode ser confiado a este cargo. Mas sabemos que Pedro não é um homem de boa fé. Portanto, Pedro não pode ser confiado
a este cargo. Na afirmação do consequente, argumenta-se erroneamente a partir das premissas. Voltemos à nossa estrutura do argumento. Se a proposição 1 for verdadeira, então a proposição 2 também será verdadeira. Mas, se a proposição 2 for verdadeira, não implica que a proposição 1 também será. Exemplo, se Amos era um profeta, então ele tinha uma consciência social. Sabemos que Amos tinha uma consciência social, portanto, ele era um profeta. Conclusão. Como deve ter sido possível perceber, falácias é uma área de conhecimento dos filósofos, em particular, a lógica. A boa notícia é que não precisamos ser doutores em filosofia para trabalhar com elas. Os filósofos já mapearam extensamente as falácias, de maneira que cabe a nós a tarefa de nos informarmos e praticarmos. Com o uso, seremos mais capazes de identificar de maneira rápida e natural os defeitos argumentativos nos discursos alheios e até no nosso. Sim, porque também nos auto-enganamos muito facilmente. Penso que, certamente, todos nós desejamos nos tornar presas menos fáceis a atitudes persuasivas que podem nos levar a tomar decisões nada inteligentes. Com isso, terminamos aqui. Eu vejo você no próximo vídeo.